Anexo. Carta encíclica Quas Primas. 11/12/1925. Sobre a festa da realeza de Jesus Cristo. Papa Pio XI. Veneráveis irmãos, saudações e bênção apostólica. Introdução. Os males de nosso tempo e seu remédio. Anelos gerais de ver instituída a festa de Cristo Rei. 1. A causa mais profunda dos males de hoje, a apostasia. Na primeira encíclica, dirigida em princípios do nosso pontificado aos bispos do mundo inteiro, indagamos a causa íntima das calamidades que ante os nossos olhos avassalam o gênero humano. Ora, lembra-nos haver abertamente declarado duas coisas. Uma, que esta aluvião de males sobre o universo provém de terem a maior parte dos homens removido, assim da vida particular como da vida pública, Jesus Cristo e sua lei sacrossanta. A outra, que baldado era esperar paz duradoura entre os povos, enquanto os indivíduos e as nações recusassem reconhecer e proclamar a soberania de nosso Salvador. O remédio, a volta a Cristo e sua paz. E por isso, depois de afirmarmos que se deve procurar a paz de Cristo no reino de Cristo, manifestamos que era intenção nossa trabalhar para este fim, na medida de nossas forças. No reino de Cristo, dizíamos, porque, para restabelecer e confirmar a paz, outro meio mais eficiente não deparávamos do que reconhecer a soberania de nosso Senhor. 2. O movimento espiritual despertou novas esperanças. Com o correr do tempo, claramente pressentimos o raiar de dias melhores, quando vimos o zelo dos povos em acudir, uns pela primeira vez, outros com renovado ardor, a Cristo e a sua Igreja, única dispensadora da salvação. Sinal manifesto de que muitos homens, até o presente, como que desterrados do reino do Redentor, por desprezarem sua autoridade, preparam, ainda bem, e levam a efeito sua volta à obediência. 3. Tudo o que aconteceu no curso do Ano Santo alentou estas esperanças. Quanto, ao depois, sobreveio quanto aconteceu no decorrer do Ano Santo, digno, na verdade, de eterna memória, porventura não concorreu eficazmente para a honra e glória do fundador da Igreja, de sua soberania, de sua suprema realeza? Exposição missionária. Realizou-se primeiro a exposição missionária, que nos corações e nos espíritos dos homens produziu tão profunda impressão. Ali vimos os incansáveis trabalhos empreendidos pela Igreja para dilatar cada vez mais o reino de seu esposo em todos os continentes, em todas as ilhas, até nas mais longínquas, perdidas no oceano. Vimos quantos países conquistaram ao catolicismo à custa de seus suores, de seu sangue, nossos heróicos e destemidos missionários. Vimos as imensas regiões que ainda ficam por sujeitar ao domínio benfazejo do nosso Rei. Peregrinações jubilares. Realizaram-se em seguida romarias vindas a Roma durante o Ano Santo, de todas as partes do mundo, e guiadas por seus bispos ou sacerdotes. Que motivos impeliam estes peregrinos, senão o desejo de purificarem suas almas e de proclamarem junto ao sepulcro dos apóstolos e em nossa presença, que estão e querem permanecer sob a autoridade de Cristo? Canonizações. Por fim, conferimos a 6 confessores ou virgens as honras dos santos, depois de cabalmente provadas suas admiráveis virtudes. Não brilhou nesse dia, com novo fulgor, o reino de Jesus? Que gozo, que consolação não foi para nossa alma, depois de preferirmos os decretos definitivos, ouvir no majestoso recinto de São Pedro a imensa multidão de fiéis aclamar com uma só voz, entre cantos de ação de graças, a realeza gloriosa de Cristo. Tu rex gloria Christe.
O labor da Igreja e a lembrança do Concílio de Nicéia acentuaram o ressurgimento. Num tempo em que indivíduos e estados, joguetes das sedições nascidas do ódio e discórdia civis, se precipitam para a ruína e a morte, a Igreja de Deus, prosseguindo a dar ao gênero humano o alimento da vida espiritual, gera e continua a educar para Cristo gerações sucessivas de santos e santas. E Cristo, por sua vez, não cessa de chamar à eterna felicidade do seu reino celeste quantos se lhe demonstraram súditos fiéis e submissos de seu reino terrestre. Com o grande jubileu coincidiu o 16º centenário do Concílio de Nicéia. Mandamos festejar este aniversário secular e nós mesmos o comemoramos na Basílica Vaticana com tanto melhor grado que este concílio definiu e proclamou o dogma de fé católica, a consubstancialidade do unigênito de Deus com o seu Pai, e inserindo em sua fórmula de fé, ou credo, as palavras, cujo reino não terá fim. Com isto mesmo, afirmou a dignidade real de Cristo. Cumprimento do desejo geral da instituição da festa de Cristo Rei. Portanto, já que este ano jubilar, em mais de uma ocasião, contribuiu para pôr em realce a realeza de Cristo, julgamos cumprir um dos atos mais próprios do nosso ofício apostólico, acedendo às súplicas, assim individuais como coletivas, de numerosos cardeais, bispos ou fiéis, e encerrar este ano com introduzir na liturgia da Igreja uma festa especial em honra de nosso Senhor Jesus Cristo Rei. Este argumento tomem-no tanto a peito, veneráveis irmãos, que desejamos entreter-nos dele convosco alguns instantes. Empenho vosso será, depois, tornar acessível à inteligência e aos sentimentos populares quanto dissermos sobre o culto de Cristo Rei, de modo que a nova festa anual produza agora e no porvir múltiplos frutos. Primeiro, o culto de Jesus Cristo Rei. 1. Existe o culto a Cristo como Rei. 4. O culto de Cristo Rei, no sentido metafórico, se deve a Cristo por suas perfeições humanas e por seu domínio sobre os homens. Muito há que a linguagem corrente dá a Cristo o nome de Rei, em sentido metafórico e transposto. Rei é Cristo, com efeito, atenta à eminente e suprema perfeição com que sobrepuja a todas as criaturas. Assim, dizemos que reina sobre as inteligências humanas por causa da penetração do seu espírito e da extensão de sua ciência, mas sobretudo porque é a própria verdade em pessoa, de quem, portanto, é força que recebam rendidamente os homens toda a verdade. Dizemos que reina sobre as vontades humanas, porque nele se alia a indefectível santidade do divino querer com a mais reta, a mais submissa das vontades humanas. E também porque suas inspirações entusiasmam nossa vontade livre pelas causas mais nobres. Dizemos, enfim, que é Rei dos corações, por causa daquela inefável caridade que excede a toda humana compreensão. E porque sua doçura e sua bondade atraem os corações. Pois nunca houve no gênero humano e nunca haverá quem tanto amor tenha ateado como Cristo Jesus. 5. É Rei também no sentido literal, como homem, pela união hipostática. Aprofundemos sempre mais o nosso argumento. É manifesto que o nome e o poder de Rei, no sentido próprio da palavra, competem a Cristo em sua humanidade, porque só de Cristo, enquanto homem, é que se pode dizer: do Pai recebeu poder, honra e realeza. Enquanto Verbo, consubstancial ao Pai, não pode deixar de lhe ser em tudo igual e, portanto, de ter como ele a suprema e absoluta soberania e domínio de todas as criaturas. 2. Os testemunhos do culto de sua realeza. A. Na Escritura. 6. A realeza de Cristo no Antigo Testamento. Que Cristo seja Rei, não o lemos nós na Escritura?
Ele é o dominador oriundo de Jacó. Ele, o rei, dado pelo Pai a Sião, na santa montanha, para receber em herança as nações e dilatar seu domínio até os confins da terra. Ele, o verdadeiro rei vindouro de Israel, que o cântico nupcial nos representa sob os traços de um soberano opulento e poderoso, a quem se dirigem estas palavras. O teu trono, ó Deus, subsistirá por todos os séculos. A vara de retidão é a vara de seu reino. Omitindo muitos passos análogos, deparamos além como, para delinear com maior nitidez a fisionomia de Cristo, vem predito que seu reino desconhecerá fronteiras e desfrutará os tesouros da justiça e da paz. Nos dias dele aparecerá a justiça e abundância de paz, e dominará de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Especialmente os profetas. A estes testemunhos juntam-se mais numerosos ainda os oráculos dos profetas, e notadamente a tão conhecida profecia de Isaías: já um pequenino se acha nascido para nós, e um filho nos foi dado, e foi posto a principado sobre o seu ombro. E o nome com que se apelide será Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Pai do futuro século, Príncipe da Paz. O seu império se estenderá cada vez mais, e a paz não terá fim. Assentar-se-á sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para afirmá-lo e fortalecer em juízo e justiça, desde então e para sempre. Não é outro o modo como se expressam os demais profetas. Assim fala Jeremias, quando pronuncia a descendência de Davi, um germe de justiça. Esse filho de Davi, que reinará como rei, será sábio e obrará segundo a equidade e justiça na terra. Assim Daniel, quando prediz a constituição por Deus de um reino que não será jamais dissipado e que durará eternamente. E pouco depois acrescenta: eu considerava estas coisas numa visão de noite, e eis que vi como o Filho do Homem, que vinha com as nuvens do céu, e que chegou até o antigo dos dias. E eles o apresentaram diante dele. E ele lhe deu o poder, e a honra, e o reino. Todos os povos e tribos e línguas o servirão. O seu poder é um poder eterno, que lhe não será tirado, e o seu reino tal, que não será jamais corrompido. Assim Zacarias, quando profetiza a entrada em Jerusalém, entre as aclamações do povo, do justo e salvador, do rei cheio de mansidão montado sobre uma jumenta, e sobre o potrinho da jumenta. E não apontaram os evangelistas o cumprimento desta profecia? 7. Realeza de Cristo no Novo Testamento. Esta doutrina de Cristo Rei, que acabamos de esboçar segundo os livros do Antigo Testamento, bem longe de apagar-se nas páginas do Novo, vem ali, ao invés, confirmada no mundo, no modo mais esplêndido e em termos admiráveis. Bastará lembrar apenas a mensagem do arcanjo à Virgem, a anunciar-lhe que dará à luz um filho. A este filho, Deus outorgará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Ouçamos agora o testemunho do próprio Cristo no tocante à sua soberania. Sempre que se lhe oferece ensejo, em seu último discurso ao povo, sobre a recompensa e os castigos que na vida eterna aguardam os justos e os maus, em sua resposta ao governador romano que lhe perguntara se era rei, depois de sua ressurreição, quando confia aos apóstolos a missão de instruírem e batizarem todas as nações, reivindica o título de rei, e publicamente declara que é rei e que todo o poder lhe foi dado no céu e sobre a terra. Que entende com isso, se não afirmar a extensão de sua potência, a imensidade do seu reino? À vista disto, deverá fazer-nos estranheza que São João o proclame príncipe dos reis da terra? Ou que, aparecendo o próprio Jesus ao mesmo apóstolo em suas visões proféticas, traga escrito no vestido e na coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores? O Pai, com efeito, constituiu a Cristo herdeiro de todas as coisas.
cumpre que reina até o fim dos tempos, quando arrojará todos os seus inimigos sob os pés de Deus e do Pai. B. Na liturgia. 8. A realeza de Cristo em todos os atos litúrgicos. Desta doutrina, comum a todos os livros santos, naturalmente dimana a seguinte consequência. Justo é que a Igreja Católica, reino de Cristo na terra, chamada a estender-se a todos os homens, a todas as nações do universo, multiplicando os preitos de veneração, celebre no ciclo anual da liturgia santa a seu autor e instituidor como a Rei, como a Senhor, como a Rei dos Reis. Com admirável variedade de fórmulas, estas homenagens expressam um e o mesmo pensamento. Desses títulos servia-se a Igreja outrora no divino ofício e nos antigos sacramentários. Repete-os ainda agora, nas preces públicas, que todos os dias dirige a infinita majestade e na oblação da hóstia imaculada. Nesse louvor ininterrupto de Cristo Rei, nota-se para logo a formosa harmonia dos nossos ritos com os ritos orientais, verificando-se aqui também a verdade do prolóquio. As normas da oração confirmam os princípios da fé. 3. A fundamentação dogmática, teológica, do culto a Cristo Rei. 9. Cristo é Rei por natureza, a união hipostática. O fundamento sobre que pousa esta dignidade e poder de Nosso Senhor define-o exatamente São Cirilo de Alexandria, quando escreve: numa palavra, possuía o domínio de todas as criaturas, não pelo ter arrebatado com violência, senão em virtude de sua essência e natureza. Esse poder dimana daquela admirável união que os teólogos chamam de hipostática. Portanto, não só merece Cristo que anjos e homens o adorem como a seu Deus, senão que também devem homens e anjos prestar-lhe submissa obediência como a homem. E assim, só em força dessa união, a Cristo cabe o mais absoluto poder sobre todas as criaturas, posto que durante sua vida mortal renunciasse ao exercício desse domínio. É Rei também pela redenção com que nos comprou. Mas haverá outro sim, pensamento mais suave do que refletir que Cristo é nosso Rei, não só por direito de natureza, mas também a título de Redentor. Lembrem-se os homens esquecidos de quanto custamos a nosso Senhor. Não fostes resgatados a preço de coisas perecíveis, prata e ouro, mas com o sangue precioso de Cristo, como de cordeiro sem mancha nem defeito. Já não nos pertencemos, pois, que Deus Cristo por nós tão valioso resgate. Até nossos corpos são membros de Cristo. 2. Essência e significado da realeza de Cristo. 1. A essência. A. Os três poderes põem de manifesto seu império real. 10. Tríplice poder do Principado. A Cristo Rei cabe o poder legislativo, judicial e executivo. Para dizer em poucas palavras a importância e índole dessa realeza, será apenas necessário asserir que abrange um tríplice poder constitutivo, essencial de toda a realeza verdadeira. O poder legislativo de Jesus. Provam-no de sobejo os testemunhos de toda a Escritura no tocante à dominação universal de nosso Redentor, e é artigo de fé católica. Cristo Jesus foi dado aos homens, não só como Redentor, que lhes merece toda a confiança, mas também como legislador, a quem devemos prestar obediência. E, com efeito, não dizem os evangelhos tão só que promulgou leis, mas nolo representam no ato de promulgar as leis. A quantos observarem os seus preceitos, declara o Divino Mestre, em várias ocasiões e de diversos modos, que com isso mesmo lhe hão de provar o seu amor e permanecer em sua caridade. O poder judicial de Jesus. Quanto ao poder judicial, declara o
próprio Jesus, havê-lo recebido de seu pai, em resposta aos judeus que o haviam acusado de violar o descanso do sábado, curando milagrosamente neste dia a um paralítico. O pai, disse-lhes o Salvador, não julga a ninguém, mas deu todo o juízo ao filho. Esse poder judicial igualmente inclui o direito, que se não pode dele separar, de premiar e punir aos homens, mesmo durante a vida. O poder executivo de Jesus. A Cristo compete o poder executivo, porquanto devem todos sujeitar-se ao seu domínio, e quem for rebelde não poderá evitar a condenação e os suplícios que Jesus pronunciou. B. O de Cristo é império espiritual, mas também é sobre as coisas temporais. 11. Natureza espiritual do reino de Cristo. Esta realeza, porém, é principalmente interna e respeita, sobretudo, a ordem espiritual. Provam-no com toda evidência as palavras da Escritura acima referidas e, em muitas circunstâncias, o proceder do próprio Salvador. Quando os judeus e até os apóstolos erradamente imaginavam que o Messias libertaria seu povo para restaurar o reino de Israel, Jesus desfez o erro e dissipou a ilusória esperança. Quando, tomado de entusiasmo, a turba que o cerca o quer proclamar rei, com a fuga furta-se o Senhor a estas honras e se oculta. Mais tarde, perante o governador romano, declara que seu reino não é deste mundo. Neste reino, tal como nolo descreve o Evangelho, é pela penitência que devem os homens entrar. Ninguém, com efeito, pode nele ser admitido sem a fé e o batismo. Mas o batismo, conquanto seja um rito exterior, figura e realiza uma regeneração interna. Este reino opõe-se ao reino de Satanás e ao poder das trevas. De seus adeptos exige o desprendimento não só das riquezas e dos bens terrestres, como ainda a mansidão, a fome e sede de justiça, a abnegação de si mesmo para carregar com a cruz. Foi para adquirir a Igreja que Cristo, enquanto Redentor, verteu o seu sangue. Para isto é que, enquanto sacerdote, se ofereceu e de contínuo se oferece como vítima. Quem não vê, em consequência, que sua realeza deve ser de índole toda espiritual e participa da natureza deste seu duplo ofício? Ao império espiritual estão sujeitas as coisas temporais. Todavia, fora erro grosseiro de negar a Cristo, homem, a soberania sobre as coisas temporais todas, sejam quais forem. Do Pai recebeu Jesus o mais absoluto domínio das criaturas, que lhe permite dispor delas, todas como lhe aprouver. Contudo, enquanto viveu sobre a terra, absteve-se totalmente de exercer este domínio temporal e desprezou a posse e regimento das coisas humanas, que deixou, e deixa ainda, ao arbítrio e domínio dos homens. Verdade graciosamente expressa no conhecido verso: não arrebata diademas terrestres quem distribui coroas celestes. Hino Crudelis Herodes. C. O Império Unímodo de Jesus Cristo. 12. Extensão universal do Reino de Cristo sobre a humanidade inteira. Assim, pois, a realeza do nosso Redentor abraça a totalidade dos homens. Sobre este ponto, de muito bom grado, fazemos nossas as palavras seguintes de nosso predecessor Leão XIII, de imortal memória. Seu império não abrange tão só as nações católicas ou os cristãos batizados, que juridicamente pertencem à Igreja, ainda quando delas separados por opiniões errôneas ou pelo cisma, estende-se igualmente e sem exceções aos homens todos, mesmo alheios à fé cristã, de modo que o império de Cristo abarca, em todo o rigor da verdade, o gênero humano inteiro. Encíclica Annum Sacrum, 25 de maio de 1889. Estende-se sobre os indivíduos e sobre a sociedade. E, neste particular, não cabe fazer distinção entre os indivíduos, as famílias e os estados.
pois os homens não estão menos sujeitos à autoridade de Cristo em sua vida coletiva do que na vida individual. Cristo é fonte única de salvação para as nações como para os indivíduos. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Dele provém ao Estado, como ao cidadão, toda a prosperidade e bem-estar verdadeiro. Uma e única é a fonte da ventura, assim para as nações como para os indivíduos, pois outra coisa não é a cidade mais que uma multidão concorde de indivíduos. Não podem, pois, os homens de governo recusar a soberania de Cristo, em seu nome pessoal e no de seus povos, públicas homenagens de respeito e submissão. Com isso, sobre estearem o próprio poder, hão de promover e aumentar a prosperidade nacional. 2. Significado social e bênçãos sociais do reinado de Cristo. A. Liberdade na justiça. 13. O poder se torna sagrado e intangível. Primeira vantagem. Ao subirmos à cátedra pontifical, deploramos o lastimável decaimento em que vemos abatido o prestígio do direito e a reverência à autoridade. Quanto então dizíamos, não é hoje menos atual ou oportuno. Excluídos da legislação e dos negócios públicos, Deus e Jesus Cristo, e derivando os que regem o seu poder, não já do alto, mas dos homens, aconteceu que ruiu o próprio fundamento da autoridade, em consequência de estar removida a razão fundamental do direito que a uns assiste de mandar, e da obrigação consequente que tem outros de obedecer. Seguiu-se daí forçosamente um abalo na humana sociedade inteira, falha assim de amparo e sustentáculo firme. Encíclica Ubi Arcanum. Se soubessem resolverem-se os homens a reconhecer a autoridade de Cristo em sua vida particular e pública, para logo deste ato dimanariam em toda a humanidade incomparáveis benefícios, uma justa liberdade, a ordem e o sossego, a concórdia e a paz. 14. A obediência se enobrece. Segunda vantagem. Com dar à autoridade dos príncipes e chefes de governo certo caráter sagrado, a dignidade real de nosso Senhor enobrece com isto mesmo os deveres e a sujeição dos cidadãos. Tanto assim que o apóstolo São Paulo, depois de prescrever às mulheres casadas e aos escravos de reconhecerem a Cristo na pessoa de seus maridos e senhores, lhes recomendava, ainda assim, de obedecerem não servilmente como a homens, mas tão só em espírito de fé, como a representantes de Cristo, porque é indigno de uma alma resgatada por Cristo obedecer com servilismo a um homem. Fostes resgatados com grande apreço. Não estejais sujeitos já como escravos a homens. Se os príncipes e governos legitimamente constituídos tivessem a persuasão de que regem menos no próprio nome do que em nome e lugar do Rei Divino, é manifesto que usariam de seu poder com toda a prudência, com toda a sabedoria possíveis. Em legislar e na aplicação das leis, como haveriam de atender ao bem comum e à dignidade humana de seus súditos. B. Tranquilidade e ordem, concórdia e paz, bem-estar e felicidade são os principais bens sociais conquistados por Cristo. 15. O bem social da tranquilidade e a ordem no Estado. Então floresceria a ordem, então veríamos difundir-se e firmar-se a tranquilidade e a paz. Embora o cidadão reconhecesse nos príncipes e chefes de governo homens iguais a si pela natureza, ou mesmo por algum respeito, indignos ou repreensíveis, não deixara por isso de lhes obedecer, por depreender neles a imagem e autoridade de Cristo, Deus e homem verdadeiro. O bem da concórdia e a paz. Pelo que respeita à concórdia e à paz, é manifesto que, quanto mais vasto é um reino, quanto mais largamente abraça o gênero humano,
tanto é maior a consciência em seus membros do vínculo de fraternidade que os une. Esta consciência, assim como remove e dissipa os frequentes conflitos, assim também atenua e suaviza os amargores que dos conflitos nascem. E se o reino de Cristo abarcara de fato, como de direito abarca, as nações todas, porque deveríamos perder a esperança dessa paz que a terra veio trazer o Rei Pacífico, esse Rei que veio para reconciliar todas as coisas, que não veio para ser servido, mas para servir os outros, e que, embora Senhor de todos, deu exemplo de humildade e, principalmente, inculcou esta virtude de envolta com a caridade, acrescentando: meu jugo é suave e é leve a minha carga. Bem-estar e felicidade. Oh, que ventura não pudéramos gozar se os indivíduos, se as famílias, se a sociedade se deixasse reger por Cristo. Então, finalmente, para citarmos as palavras que há 25 anos nosso predecessor Leão XIII dirigia aos bispos do mundo inteiro, então fora possível sanar tantas feridas. O direito recobraria seu antigo viço, seu prestígio de outras eras. Então tornaria a paz com todos os seus encantos e cairiam das mãos armas e espadas, quando todos de bom grado aceitassem o império de Cristo. Lhe obedecessem, e toda a língua proclamasse que nosso Senhor Jesus Cristo está na glória de Deus Pai. Encíclica Annum Sacrum.